Olá, estamos aqui para mais uma semana de correção de redações. De redações? Que loucura! Correção de questões. Estou corrigindo muitas redações. Bom, estamos na semana 39 e temos aqui o texto A Arte da Conversa, retirada do nosso simulado número 15. Então, vamos lá, vamos de questões. Bom, primeiro item dessa semana. Bom, nesse trechinho aí, a palavra deve ser classificada como preposição acidental e introduz termo que deve ser classificado como um predicativo do sujeito. Como a gente deve classificar a palavra como aqui, ó? A conversa a dois, ao contrário, é fria e calculada como uma ciência. Bom, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o seguinte, ó. A conversa 2, ao contrário, é fria e calculada como uma ciência. Como sendo uma ciência ou como uma ciência é fria e calculada? Reparem que aqui eu não tenho necessariamente uma preposição acidental, mas uma conjunção su- subordinativa comparativa. Por quê? Eu tenho um verbo em elipse aqui. Cadê esse verbo em elipse? Onde está esse verbo em elipse? O que que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente tem uma oração comparativa, o verbo, que é o mesmo verbo da primeira oração, da oração principal, ele fica elíptico, justamente que é para evitar essa repetição. Então, se a gente desenvolvesse essa oração aqui, o que que a gente teria? A conversa 2 é frio calculada, como uma ciência é. Como uma ciência é fria e calculada, assim como uma ciência é fria e calculada. Então, a gente tem aqui o estabelecimento de uma comparação, certo? Justamente porque a gente consegue desenvolver essa oração colocando o verbo que está elíptico nesse trecho, né? Como uma ciência é. Como que uma ciência é? Nesse caso, fria e calculada. E daí aqui não é como sendo uma ciência, certo? Então aqui a gente tem uma conjunção comparativa. E aí, é, essa conjunção está introduzindo um termo que deve ser classificado como predicativo do sujeito? Na verdade, não. Por quê? A conversa, ao contrário, é fria e calculada. Nessa primeira oração, a conversa 2 é o sujeito, eu tenho o é como verbo de ligação, e frio e calculada eu tenho aí o predicativo do sujeito, né? E se como é fria e calculada, como uma ciência é fria e calculada, né? Então, na verdade, o predicativo do sujeito é, na verdade, fria e calculada, não como uma ciência. Como uma ciência vai ser um termo comparativo, né? Então, como uma ciência faz parte da oração comparativa e uma ciência é fria e calculada. Introduziria dentro dessa oração um termo que seria sujeito, uma ciência, que é fria e calculada. Tudo bem? Então, aí, esse como vai ser classificado como conjunção subordinativa comparativa e não vai introduzir termo classificado como predicativo do sujeito, porque o predicativo é justamente frio e calculado. E se a gente coloca o restante dessa oração comparativa aí, o que a gente tem é o como antes de um termo que vai ser classificado como sujeito. Uma ciência é fria e calculada. Tudo bem? Sigamos. Item 2. Nesse trecho aí, o olhar faz as vezes de espião que se quer introduzir na praça inimiga. A palavra ser deve ser classificada como parte integrante do verbo. Bom, como que a gente classifica a parte integrante do verbo? Quando a gente analisa um verbo que tem ali uma parte integrante, essa palavra, ela não tem necessariamente uma função sintática, ela não tem necessariamente uma uma função explícita ali. Ela está ali porque o verbo vai exigi-lo. Então, por exemplo, o verbo apaixonar-se. Eu me apaixonei. Qual é a função desse me ali?
Ele não está sofrendo a ação do verbo, o verbo não se relaciona com ele diretamente. O me, ele está ali justamente para acompanhar o verbo. O verbo vai exigir esse pronome, mas esse pronome não tem uma função sintática específica, né? Não é o que acontece aqui. Então, é, o olhar faz às vezes de espião, o espião quer se introduzir na praça inimiga. O espião quer introduzir ele mesmo. Então, repara que esse ser aqui, ele não deve ser classificado como parte integrante do verbo, e sim como um pronome reflexivo. O que que significa? Como que a gente vai classificar um pronome reflexivo? Qual é a ideia do pronome reflexivo? No contexto de voz reflexiva, o pronome reflexivo, ele vai funcionar como um sujeito do verbo. Então, um exemplo de voz reflexiva seria o seguinte: eu me penteei. Tem verbo eu me penteei. Repara, eu estou praticando a ação de pentear. Quem está sofrendo essa ação? Eu mesma. Então, eu penteei eu mesma. Eu estou praticando e eu estou sofrendo a ação ao mesmo tempo, né? Então, esse me indica o fato de ele ser um objeto. Porque eu penteei eu mesma, e se eu mesma, a gente vai dizer que é o me. Eu me penteei, eu penteei eu mesma. Então, repara que esse me ele explicita o sujeito que pratica ação sobre ele mesmo, certo? Ele é sujeito e, ao mesmo tempo, ele é objeto, porque essa ação é feita sobre ele, né? Perpetrada sobre ele. Então, é o que a gente tem aqui. O espião, ele quer introduzir ele mesmo na praça inimiga. Então, ele quer se introduzir, ele quer introduzir ele mesmo. Então, o espião, ele pratica a ação de querer introduzir, só que ele quer introduzir a si próprio, por mais redundante que isso seja, né? Então, esse ser aí é um pronome reflexivo, com função de objeto direto, e não uma parte integrante. Por quê? Porque a parte integrante, ela não tem nenhuma função sintática em relação ao verbo. Ela está junto do verbo, o verbo só vai ser conjugado com ela, um exemplo do verbo apaixonar-se, né? Apaixonar-se, queixar-se, etc. Mas ela não vai ter nenhuma função sintática. Tudo bem? Bom, vamos lá. Terceiro item. A palavra zoavo, presente nesse trechinho aí, significa cão, pois é alusão a uma raça exótica oriental. Qual é o trechinho? A palavra transforma-se então numa espécie de zoavo pronto ao ataque. Bom, atenção para quando a gente tem questões de vocabulário. Por quê? Questão de vocabulário é o seguinte, é sorte. Ou você conhece aquele vocabulário, ele faz parte do seu léxico, ou então você não conhece. Então, as questões de vocabulário, geralmente, elas são feitas para você errar. Então, não vale a pena, por exemplo, você chutar ou não tenho muita certeza, então eu vou dizer assim mesmo. Não. As questões de vocabulário, se você não souber exatamente o que que significa aquela palavra, se você não souber exatamente o que que aquela palavra significa, o ideal é que você deixe a questão em branco. Então, questão de vocabulário é sorte. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, Larissa, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. O que que é zoavo? Faz sentido dentro do contexto? Faz, mas fazer sentido não quer dizer que aquela palavra realmente se encaixa. E aí, o que que acontece? O que que é zoavo? Zoavo não é cão, não é cachorro. Na verdade, não está relacionado a nenhum tipo de animal. Zoavo nada mais é do que um tipo de soldado, né? Um soldado argelino, originário de uma tribo cabílica, pertencente ao corpo de infantaria lá da Armada Francesa, criado na Argélia. E é caracterizado por um uniforme bem colorido, que chama atenção. Então, zoavo é um cachorro? Não, é um tipo de soldado. Poxa, como que a gente ia saber disso, né? Se você não tem essa palavra dentro do seu léxico, dentro do seu conjunto vocabular, você não vai adivinhar isso. Então, as questões de, as questões de vocabulário são aquelas questões que ou você sabe, ou você deixa em branco e passa batido, certo? Voltemos então aqui para a quarta questão.
Esse trechinho aí, a palavra mesmo é denotativa de inclusão e poderia ser substituída por até, de mesma classificação. A conversa, portanto, pode ser uma arte, uma ciência, uma profissão mesmo. E aí, o que que é uma palavra denotativa? As palavras denotativas são palavras que se assemelham aos advérbios, mas que não se comportam como os advérbios. Como assim? Os advérbios, a própria palavra já diz, a própria nomenclatura já diz. Quando a gente avalia advérbio, o ad é uma, um prefixo que indica junto, né? Então, advérbio junto do advérbio. Aí a gente consegue perceber por que que o advérbio está junto do verbo. Porque o advérbio vai indicar todas as circunstâncias relativas ao verbo, né? Então, o advérbio vai se comunicar, vai se relacionar primeiramente ao verbo. E aí depois essa relação vai se expandir para os adjetivos e também para os advérbios com relação de intensidade, principalmente, né? E aí, o que que acontece com as palavras denotativas? Elas até têm um sentido parecido com os advérbios, mas elas não vão se relacionar com advérbios, verbos ou com adjetivos. Então, as palavras denotativas, elas têm o mesmo sentido de advérbio, digamos assim, mas elas não vão se relacionar com as palavras com as quais os advérbios costumam se relacionar, certo? E aqui, então, uma profissão mesmo. Esse mesmo está relacionado a uma profissão, talvez? Sim, né? Uma profissão até. Então, repara que aqui a gente não tem uma palavra que se relaciona com verbo, com substantivo, ou com adjetivo ou com outro advérbio. A gente tem uma palavra que se relaciona com substantivo, né? Então, aqui, sim, de fato, a gente tem uma palavra denotativa que indica inclusão, né? Uma profissão mesmo, inclusive, uma profissão até. E aí, reparem que é, essa palavra, como ela está relacionada com o substantivo mesmo, não vai ser classificada como advérbio e é, como palavra denotativa mesmo. Poderia ser um advérbio de inclusão se tivesse relacionado, por exemplo, a um verbo, ou um adjetivo ou outro advérbio. Como a gente não tem esse outro tipo de classe gramatical com a qual a palavra, o advérbio se relaciona, então, no caso aqui, a gente tem uma palavra denotativa de inclusão. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham aí acertado essas questões e nos vemos numa próxima semana de questões, ok? Um beijo.